emoções, dos meus lábios, do meu coração, dos meus sentimentos, das minhas vontades. Deus, e Pai amado, o Senhor disse, meu Pai amado, que o Senhor tem corpo, alma e espírito, Senhor amado, que nós vamos conservar plenamente santificado, corpo, alma e espírito, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor disse que é o mais gozo e a santificação, Senhor, que é o Filho do céu. Me ajuda a dar em paz. Me ajuda a dar em paz, meu Pai, no meio da tua casa, no meu trabalho, nas minhas amizades, na minha casa. Meu Deus, paz não é ausência de problema, mas é, meu Pai amado, é tua paz que o mundo não pode dar. Tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Meu Deus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Emanuel, Deus conosco. Tu és, meu Pai amado, Pai querido, Deus que dá vida a nós. Tu és o Deus que dá vida, vida com abundância. Tu és uma torre forte na presença do nosso Senhor. Tu és o alto, o homem com o princípio. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és um Deus ilimitado. Tu és um Deus imortal. Tu és, meu Pai, a fonte de água viva. Tu és, meu Pai amado, a fonte de água viva. Tu és o pão da vida, Senhor. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos exércitos. Tu és o forte homem da fornalha de fogo ardente, aquele que livrou Daniel, Nazarias e Israel. Tu és o Deus que livrou Daniel dentro da palma dos leões, meu Pai. Tu és, meu Pai amado, aquele que abre porta onde não há porta, meu Senhor. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, meu Pai. Tu és o nosso renovo, Tu és, meu Pai amado, o sol que brilha sobre o dia. Ah, Jesus, Tu és aquele que peleja por nós. Tu és aquele que batalha as nossas batalhas. Tu és aquele que guerreia nossas guerras. Meu Deus e meu Pai amado, Tu és um Deus que ama como me ama. Tu és a misericórdia, Tu és o consolo para os corações abatidos. Amai, 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 como nobre, como a nossa cristiana. Como fica lá, fica lá, fica lá, sobre lá, fica lá, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. És um Deus que não mudou não, Senhor disse, eu não mudo, o Senhor não mudou não, Senhor amado, o Senhor não mudou não, meu Pai. O Senhor disse que está conosco todos aqui para a consumação do século, Pai. O Senhor não mudou não, o Senhor ainda está no controle de todas as coisas.
O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Abra, Senhor, abra, nos dá um discernimento. Abra nossos olhos, Espírito. Deus, o Senhor nos chamou para sofrer, para entender. Nós não, meu Pai, que nós valorizamos a sua vida por preciosa. Como esqueceu, meu Pai, que o viver era Cristo, o morrer era ganho, meus homens que não tinham medo. Jesus nos desprende dessas correntes. Nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos, Pai amado. Meu Deus, seja bendito, seja bendito, me tirar a avareza da nossa vida, da minha vida. Que o orgulho não venha encontrar meu marido em nossos corações, a soberba não, a mentira, a falsidade, a incredulidade, a arrogância, a idolatria, meu Pai, não vem encontrar nada de nosso coração, a melancolia, a cólera, a ira. Meu Deus, meu Pai, de situações não, Senhor. Meu Deus, não deixe que nada, meu Pai, venha tomar conta da nossa vida, meu Pai, que nós venhamos fugir da aparência do mal. Fugir, meu Pai, nos ajuda a vencer a nós mesmos, Senhor. O Senhor diz examinou esse mesmo, que nós vamos fazer uma alta análise. Como aquela mulher, meu Pai amado, perdeu a tarde, nosso Senhor foi varrer, convidou, meu Pai, para fazer uma faxina. Vem, Pai, o Senhor por dentro, começa lá no fundo, meu Pai, tirando toda a imundícia, toda a sujeira, toda a podridão. Porque nós somos um templo, nós somos morada, nós somos a igreja, e um dia vamos morar contigo. Deus. Que o fariseísmo não vem contra na nossa vida, meu Pai amado. Meu Deus, meu Pai amado, não, Jesus amado, meu Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o amor, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, sempre adorador, meu Senhor, em todas as situações. Falhando, Senhor, errando, tropeçando. Meu Deus, quantas vezes, meu Pai, até muitas das vezes a gente negamos o Senhor. Jesus da glória. Oh, Jesus. Ah, meu Deus. Para jejuar, para nos dar força para jejuar, para consagrar. Joga por terra todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que serve de impedimento para nós crescermos na tua presença. Meu Deus, meu Pai, é tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos dos sonhos, Senhor. Porque a nossa salvação está mais perto de quando aceitamos a fé. É tempo de despertar, meu Deus.
Nós vamos selecionar nossas amizades, nós vamos selecionar com quem nós andamos, com quem nós falamos. Porque às vezes nós queremos campanhar nisso, campanhar quem, Senhor. Não deixa nós perder tempo, não, Jesus, anunciado pelo Evangelho, anunciado pelo Evangelho da paz. Glória, 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 Amado eterno Pai, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor por mais um dia na Tua presença. Eu agradeço a Ti, Senhor, e louvo por estar mais uma vez na Tua casa, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Eu quero louvar também o Senhor pela vida destas pessoas que aqui estão, meus irmãos e minhas irmãs, o Teu povo, Pai. Deus, obrigado por eles, porque o Senhor os guardou, o Senhor os livrou e o Senhor os trouxe até aqui. Porque o Senhor tem algo a falar com cada um de nós, assim eu creio, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a adoração deste povo que está aqui prostrado diante do Senhor, Pai. Porque crê em Ti, Senhor. E porque quer e deseja ao Senhor. Eu tenho certeza disso, Deus. Eu confio, Senhor, na adoração que está sendo entregada aqui esta noite ao Senhor, de um povo que deixou tudo de lado, Pai. Dores, cansaço, preguiça até. Senhor, deixou os problemas, tudo aquilo que é próprio do homem no dia a dia, somente para adorar ao Senhor, Deus. Oh Deus de glória e poder, aqui está a Tua igreja, comprada com o Teu sangue, ela é Tua, ela te pertence, Senhor, e nós te glorificamos por isso. Senhor, corresponda com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito a nos visitar, Senhor, renovando vidas nesta hora. Sim, ó Deus, renova, Deus, as pessoas que aqui estão, cada servo do Senhor, cada serva do Senhor, que está com o coração contrito, entristecido, Senhor, por causa das aflições deste mundo, que nos causam dores, é verdade, ó Deus, mas nesta noite eu creio, Senhor, que Tu és Deus poderoso para consolar, para confortar e trazer força, vigor, para continuar nesta caminhada, até o dia, Deus, em que não haverá mais lágrima, pois todas elas serão enxutas de nossos olhos. Oh Deus, abençoa estas vidas, Senhor, eu te clamo, eu não só peço, eu clamo ao Senhor, abençoa-os, ó Pai, para que eles sintam a Tua presença e saibam que o Senhor não desampara, que o Senhor, Deus, não está indiferente às causas que estão sendo apresentadas nesta noite, mas que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos livrado e nos tem abençoado dia após dia, e assim será até a consumação dos séculos, pois o Senhor prometeu que estaria conosco. Oh Deus de maravilha e poder, nós te agradecemos, glorificamos, ó Pai, esta noite, ó Deus, em Teu nome, Jesus, amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, glória ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão em casa, Deus os abençoe. Nos coloquemos de pé, vamos agradecer juntos a Deus. Glória ao Senhor. Uma oração de gratidão por esta noite que o Senhor tem nos proporcionado. Louvado seja o Senhor Jesus. Em seguida, nossa irmã Lourdes louva ao Senhor com o hino da harpa cristã. Oportunidade também que vamos contribuir com dízimos e ofertas para a obra de Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Restaurando, soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por esta grande oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa para te louvar, te agradecer, o Senhor, meu Pai, na beleza da Tua santidade.
Meu Deus, graças te damos, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Senhor, por esta rica oportunidade, meu Senhor, que o Senhor nos proporcionou de estar na tua casa. Meu Deus, não tem lugar melhor do que este lugar, Senhor. Toma a direção deste trabalho. Meu Deus, continua falando conosco, Senhor. A tua presença está aqui tremendamente neste lugar. Senhor amado, abençoa aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão participando, cultuando nas suas casas, e aqueles que não estão cultuando, meu Pai, muitas das vezes com seus afazeres, outros, meu Pai, dispersos, que o Senhor tome em tuas mãos, usa teu servo, que nesta noite irá transmitir a tua palavra, que nós possamos ouvir a tua palavra e não sermos ouvintes esquecidos. Em nome de Jesus eu oro por cada ofertante, cada dizimista, que o Senhor estenda as tuas mãos, vai abrir as portas de emprego, vai dando, meu Pai amado, Pai querido, abre as portas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos encarando com a gloriosa paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 1. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Chuvas de graça. Amém, Jesus. Com certeza, chuva de graça mandar. Ele nos dá por
Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 22. E o versículo de número 6. Glória ao Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória ao nome do Senhor Jesus por esta palavra. Irmãos, hoje no Brasil, os irmãos olham assim, né, por causa de data, né? O pastor tem problemas com data, essas datas comemorativas. Mas se é comemorada, tudo bem, está tudo certo, mas é sempre um momento para nós refletirmos, à luz da palavra de Deus, sobre a quem se homenageia. Hoje, portanto, dia das crianças, né? E o que nós podemos refletir a respeito disso na palavra do Senhor. Então eu pretendo trazer algo sobre as crianças, né, que elas são bênçãos, são herança de Deus para nossas vidas, que elas precisam ser instruídas no caminho do Senhor, que elas também precisam ser disciplinadas e precisam ser muito bem cuidadas. Nós vamos falar da vulnerabilidade delas, né? E que Deus até, nós vamos tratar aqui em Mateus, ele fala algo mais amplo, quando diz para que terrível coisa é para quem causa escândalo aos pequeninos, né? Uma referência às crianças, mas também abrangendo todos aqueles que são, né, mais vulneráveis e que muitas vezes são oprimidos, são escandalizados, e por isso, né, ai daquele que assim trata. São essas pessoas mais inocentes, são pessoas mais necessitadas de um cuidado. E o Senhor veio para esse, né, para os pequeninos, que eram oprimidos, que eram marginalizados, e assim as crianças também o são. E por que isso, irmãos? Porque nós, às vezes, ou melhor dizendo, às vezes a gente tem reparado e tem mudado, mas não estamos longe, que as crianças elas são muito deixadas de lado no Evangelho. Nós estamos na igreja, nós damos tanta importância para o ritual do culto, mais do que a liturgia, mas para o ritual, vamos dizer, o ritual religioso, que nós até podamos as crianças de terem a liberdade de chegar a Deus, achando às vezes, ainda que não com má fé, que elas não são capazes de entender e conhecer a Cristo, limitando elas a alguns trabalhos apenas. Mas as crianças, elas, eu digo aqui que elas, um ditado mais popular, que elas são esponjas, né? Que estão secas ainda e podem absorver muita coisa. Atualizando, são HDs aí que estão com muito espaço ainda para armazenar em sua memória muita informação. E aí nós podamos as informações, que é a palavra de Deus, que é revelar a Deus a elas, que é ensinar no caminho em que elas devem andar. Enquanto isso, o mundo está ali, ó, jogando informação e mais informação que não prestam, né, que vão deturpar a mente delas para uma vida de corrupção, uma vida de pecado, uma vida que depois haja joelho, né, dos pais que são crentes, perguntando aonde erraram. Então hoje nós vamos tentar refletir um pouco sobre isso, tá? Então no Brasil aí foi oficializada essa data aí em 1924. Só no Brasil que se comemora? Não, no mundo inteiro se comemora, mas em datas diferentes. A ONU reconheceu a data em 20 de novembro como o Dia Mundial das Crianças, por causa vinha toda aquela convenção, e aí decidiu por essa data
falando da necessidade dos cuidados da criança, dos direitos dela, de alimentação, de educação, de serem protegidas. Mas tudo não passa de papel, porque quando nós olhamos ao nosso redor, estendemos os nossos olhos mais um pouco aí na rua, e vamos estendendo um pouco mais, nós estamos vendo que as crianças estão sendo deixadas de lado, começando dentro de casa, quando os pais deixam as babás eletrônicas cuidando de seus filhos, quando nós entregamos a educação dos nossos filhos para o Estado. Educação quem dá é o pai e a mãe, educação quem dá é a família. Por isso que o Senhor disse que a responsabilidade é nossa de instruir no caminho em que eles devem andar, para que não se esqueçam. A escola ensina, mas quem educa é a família, e nós precisamos rever estas questões. Então, há o que se comemorar nessa data? Eu entendo que não há. Nós podemos nos alegrar com as nossas crianças, que estão sendo ensinadas na palavra de Deus, que os pais têm se esforçado, e não são todos, porque alguns ainda pensam que as irmãs líderes das crianças são tias de creche, e que a igreja é uma extensão da creche. Não é assim. Você é responsável pelo seu filho na igreja, e de educá-lo a se comportar na presença de Deus, e atentar para a palavra de Deus. Então nós nos alegramos com as nossas crianças. Mas hoje na rua, temos crianças que estão debaixo de ponte, estão nesse tempo frio, passando fome. Tem crianças que estão agora sendo agredidas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, e ainda estão sendo vítimas de violência sexual dentro de sua própria casa. Crianças que são deixadas sós, às vezes por necessidade mesmo, e nós sabemos que não há como julgar nesse caso, mas que ficam tão vulneráveis e são abusadas, e não são poucas, e esse número cresce a cada dia. Crianças que são deixadas, portanto, por conta do Estado, e nós sabemos que o Estado não tem ensinado nada que não seja tudo contra a palavra de Deus. É ideologia de gênero, é o desrespeito aos pais e qualquer autoridade, porque a partir do momento que uma criança não respeita o seu pai, que autoridade ela há de respeitar? Se não respeita, a maior autoridade está dentro de casa. Que autoridade ela vai respeitar? Crianças que são ensinadas a fazer tudo o que bem lhe entender, sem pensar nas consequências de seus atos. E nós vamos comemorar o que nesta data? As crianças são bênçãos de Deus, irmãos. Vamos ler aí Salmo 127, o verso 3. Quem achar pode ler. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Glória a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor. Você só herda aquilo que não é seu. Então as crianças, nossos filhos não são nossos, mas pertencem a Deus. E a gente tem que ter essa consciência, porque não podemos tratá-los de qualquer maneira e fazermos o que bem quisermos deles, porque são herança do Senhor. Nós só herdamos aquilo que não nos pertence. Pertence a alguém que nos entregou, que nos deu de presente. Esta é a verdade, sem nenhum esforço nosso, por assim dizer. E também é o que é fruto do ventre, e há uma versão que diz até útero, né? O seu galardão. Ou seja, é um presente, né? Da união entre um homem e uma mulher. A criança é um prêmio desta união, da obediência a Deus, de que um homem se una à sua mulher, frutifique e multiplique, para que o nome de Deus seja glorificado na terra. E aí nós vamos ver, hoje há um incentivo para que não se tenha mais filho, e quando se concebe, ainda há um incentivo para que se mate, através do aborto, porque dizem que o homem é uma praga no mundo, e não, o homem não é uma praga no mundo, o homem é uma bênção de Deus, é a criação de Deus, e tem a mordomia que nós, que somos pecadores, é que estragamos muitas coisas. E aí nós somos incentivados
a não recebermos a nossa herança e a não recebermos o nosso galardão através da união entre um homem e uma mulher, multiplicando para a glória de Deus. E a gente ouve na igreja casais que não querem ter filhos, casais que não querem ter filhos, e é ordem de Deus, ou não é? Quem conhece a palavra de Deus aqui? Sabe que é ordem do Senhor? Amém? Ninguém está falando para sair fazendo filho à torta direita, inconsequentemente. Mas, irmãos, o cristão ele fala assim: eu vou ter um filho só, porque dá muito trabalho, gasta muito, eu não tenho condições. O Senhor provê tudo, viu? Se o Senhor mandou fazer, faça, né? Faça, porque é prêmio, é galardão para nós. E aí o cristão está entrando nessa situação. Tem igrejas que já apoiam o aborto, e eu digo igrejas ditas evangélicas, na verdade são seitas, né? Que vão contra o Senhor. E enquanto isso há uma religião, o islamismo, em que os homens se espalham por este mundo, né? E eles estão sendo aceitos muito facilmente através de uma imigração politicamente correta, e saem lá e arrumam 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, fazem 2, 3, 4, 5 filhos, e a religião e a cultura deles é espalhada pelo mundo, e é a religião que mais cresce, salvo engano, posso estar errado. E aí o cristão não quer dar continuidade à sua família. O mundo luta contra o patriarcado. E as mesmas pessoas que são contra o patriarcado, que falam do empoderamento feminino, que incentivam esta agenda LGBT e mais alguma coisa que eu não sei, a ideologia de gênero, o aborto. Quando você vê a foto dessas famílias, é uma família tradicional, com seu patriarca, com seu líder, e aquele monte de filhos, netos e bisnetos. E o cristão fica desatento a isso. E isso reflete em nossa família, e isso está refletindo em nossas crianças, porque elas estão sendo educadas desta maneira, e nós conhecemos a palavra de Deus, e não as temos instruído no caminho em que elas devem andar, e estão crescendo, e estão se desvirtuando, e estão se corrompendo, e estão deixando de obedecer a Deus e a sua palavra por culpa nossa. A culpa é nossa, porque eles são a nossa herança, a herança que Deus nos deu, e nós devemos instruí-los. E não é instruir o caminho, não, é no caminho. Nós devemos estar juntos com eles em todo o tempo, ensinando, disciplinando, incentivando a buscar e obedecer a Deus em todo o tempo, e acreditar na palavra do Senhor, e saber que ainda que o mundo, os amiguinhos da escola, que outras pessoas, que a televisão ou qualquer coisa diga que isto é besteira, que isto é ser quadrado, que isso é coisa de velho, que é coisa dos pais, que eles não se constranjam, mas eles, confiando em seus pais e na instrução, junto com eles, no caminho do Senhor, se orgulhem e glorifiquem o nome do Senhor, dizendo que pertence a Deus, que são herança de Deus para nós, que o reino de Deus pertence a eles, que eles nasceram conforme Deus quis, meninos e meninas, para crescerem e se unirem em matrimônio, num casamento heterossexual e monogâmico, para a honra e glória do Senhor, procriando-se e multiplicando-se sim, para que Deus seja glorificado, o nome do Senhor seja levado ao mundo. Oh, glória ao nome santo do Senhor, e a cultura cristã, os costumes cristãos sejam espalhados nesta terra, que eles sejam assim instruídos, para que quando se casarem, também sejam abençoados com a herança de Deus, até que Jesus volte. Louvado seja o Senhor. Então esse verso que nós lemos agora, ele é maravilhoso. Aqueles que são herdeiros do reino de Deus, são heranças de Deus para nós. Os herdeiros do reino de Deus são heranças para nós. O próprio Cristo, Ele nos foi dado. O dono de tudo, por quem tudo foi feito, Ele mesmo foi nos dado. E Jesus não nos foi dado já ao homem, não. Ele veio, foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria,
nasceu, cumpriu a lei, foi ensinado na lei, obedeceu. Ele obedeceu seus pais terrenos, seu pai José, sua mãe Maria. Glória seja o nome do Senhor. E ele conheceu tudo que essas crianças conhecem, ou deveriam conhecer pelo menos. Jesus foi ensinado. Alguém vai dizer, ele não precisava ser ensinado. Quis Deus que fosse. Tudo que se refere a Jesus é para o nosso ensinamento, é para exemplo, é para nós imitarmos. Leia lá Isaías capítulo 9, versículo 6. Depois Mateus 2, versículo 7 e 9 ao 12. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mateus capítulo 2, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desapareceu. O pastor anotou errado, tá, irmãos? Me perdoe. 9 ao 12. Eu acho que eu anotei errado mesmo, viu? É 3, né? Anotei Mateus. Me perdoe, irmãos. Acho que Lucas, mas é Lucas, perdão. Anotei o evangelho errado aí, tá? Hã? É Lucas, né? Que fala do nascimento de Jesus. Está falando de Jesus, né? O menino. Isso. Tendo eles ouvido, o rei partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegaram-se e deteram sobre o lugar onde estava o menino. Glória a Deus. Esse é o momento do nascimento de Jesus. Aí lá em Lucas, né? Ele fala assim, ó. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Depois aí, ó, o 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus. Eu realmente tinha... Está falando também do nascimento de Jesus, mas o objetivo era em Lucas mesmo. Mas Deus abençoe a irmã Lucília por nos ajudar. Então, Jesus, ele cumpriu realmente. Jesus é homem, né? E foi homem na terra, foi encarnado. Ele foi concebido, passou pela gestação. Maria sentiu as dores de parto, teve, né? Deu à luz. Jesus, um bebê, foi limpo, envolto em pano, cresceu, cumpriu-se tudo. Se Jesus, que é Deus, passou por tudo isso, nós falamos muito do sofrimento de Jesus, para que nós entendamos que Ele conhece o nosso sofrimento, mas hoje em relação às crianças e a instrução no caminho que eles devem andar, lembremos que Jesus, ainda que seja Filho de Deus e seja Deus, Ele passou por tudo isso para que nós aprendamos de que é necessário cumprirmos as ordenanças do Senhor em relação aos nossos pequeninos. Se Jesus precisou, quanto mais as nossas crianças, que são pecadoras, ainda que na sua inocência, ainda que não com malícia, ainda que não deliberadamente, mas são pecadoras porque foram formadas no pecado. Então, muito mais elas precisam da nossa atenção e da nossa instrução. Então, hoje, estão se comemorando. Eu também abençoei meus filhos porque é difícil para eles entenderem. Eu não sou tão rígido assim, né? Com algumas coisas, mas deveria. Porém, mais do que essa alegria, que ela, vamos ser honestos, ela é falsa e ela é momentânea. Já que hoje tem essa data, nós precisamos refletir em como nós estamos tratando as crianças. Vamos ser honestos, o povo de Deus tem sido relapso e negligente daquilo que Deus nos entregou a fazer. É a mordomia de Deus.
Nós temos que cuidar daquilo que pertence ao Senhor e eles são do Senhor. Então, em que pese Jesus ser Deus, Ele encarnou, se fez humano e necessitou de cuidado com qualquer criança. O filho, uma criança, é um prêmio da união entre o homem e uma mulher, conforme a palavra e determinação de Deus. Nós temos obrigações com nossos filhos. Na mordomia cristã, como eu disse, Deus nos incumbiu de cuidar da sua herança. E como estamos cuidando, irmãos? Eu fico olhando para meus filhos, às vezes eu fico pensando se eu estou cuidando corretamente, segundo a vontade de Deus. Eu não fiz isso a vida inteira. Eu não conhecia a palavra de Deus. E as minhas meninas não foram, por melhor que eu pudesse tê-las criado, não foram instruídas no caminho que deviam andar. Ainda que tardio, eu tenho tentado fazer isso. Agora eles não, eles já não posso alegar essa ignorância. Então a minha obrigação é falar de Deus para ele, falar dos mandamentos do Senhor. Não é só dizer que Papai do céu não gosta que faça malcriação, não. Porque isso, irmão, nos remete a um outro senhor aí, um bonachão, um mentiroso. E Jesus não recompensa dessa forma. Nós temos que ensinar a verdade desde cedo a eles, com a didática correta, com a forma correta, mas não podemos. Isso também ofende os pequeninos, escandaliza quando nós omitimos a verdade e fazendo como se eles fossem incapazes de compreender. Olha, eles também são, se eles podem ser batizados com o Espírito Santo, se eles podem louvar a Deus com os cânticos, se eles podem ler a palavra, aqueles que já sabem ler, então eles podem entender a verdade da forma correta para a idade deles, segundo a capacidade deles, mas nós não podemos negar, tratá-los como se tivessem dificuldades. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, e assim tem sido feito muitas vezes. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre os louvores na igreja nos dias de hoje. Irmãos, a gente tem que dar uma revisada aí em algumas coisas que a gente tem colocado. As crianças aqui até que não tem tanto problema com isso não. Mas eu vi algumas cantoras aí fazendo música para crianças. É criança dançando igual o pinguim, dançando igual o canguru. E aí ele fez uma comparação com os louvores antigos, que as crianças cantavam. E as letras adoravam a Deus. E ensinava a elas direitinho a palavra do Senhor. Então, a fim de entretê-las e mantê-las dentro da igreja, nós estamos deixando o mundanismo entrar. E tudo que, ainda que tenha uma aparência de santidade, mas na verdade nós olhamos uma igualdade com as coisas do mundo, vai fazê-las se atrair para o mundo e acharem que está tudo natural, porque tudo é parecido. Tudo é parecido. Então nós não podemos fazer dessa maneira. Temos que ensinar a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 15 ao 17, por favor. Três, 15 a 17. As sagradas escrituras podem fazer-nos sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus tem poder para ensinar, redarguir, disciplinar, corrigir, né? E ele foi ensinado desde sua meninice, através da palavra. Naquele tempo não tinha essas invenções que nós temos aqui, irmãos. Então a consciência eu quero trazer nesta noite para todos nós, eu também que sou pai de crianças, que nós precisamos instruí-los no caminho que deve andar. A gente traz para a igreja, deixa aqui, aí eles têm esse momento, mas em casa, como que está? E eu estou me colocando nisso também, eu não estou me excluindo não. Eu passei o dia pensando sobre isso. Como que está em casa? O culto para eles, né?
para eles no sentido de eles entenderem e aprenderem a cultuar a Deus. Como que está o ensinamento da palavra a eles, explicando para eles o que é e como é a palavra de Deus. Nós estamos fazendo isso. Se toda a palavra de Deus ela tem este poder, e a exemplo de Timóteo, as crianças podem ser ensinadas desde sua meninice, como nós estamos tratando essas crianças, o que nós temos feito por elas, e o que há de se comemorar nesta data, as razões, por todas as razões que ela nos dá para crermos que é a verdade. Então nós temos que ensiná-los na palavra de Deus, porque nós temos que ela é a verdade, e na verdade não há erro, na verdade não há dúvida, não há confusão. As crianças estão perdidas, às vezes os filhos nossos, não aqueles que estudam nas escolas confessionais, mas os que estudam em escola pública, meu filho já estudou também, às vezes vem com umas perguntas, porque lá está sendo ensinado coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, irmãos. Estavam ensinando que ele podia brincar como as meninas brincam, aí tive que trazê-lo de volta, Quem tem a bênção de ter seus filhos numa escola confessional, numa escola cristã, glória a Deus. Mesmo assim, tem que conhecer a escola, saber o que está sendo pregado lá também, viu? Mas o risco é menor. Então a palavra de Deus é a verdade, não há que omitir deles. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7, por favor. Glória a Jesus Cristo, Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O 6 e o 7, Amém. Olha isso aí. Olha esta ordenança do Senhor. Em todo o tempo, Não é por um momento apenas. Em todo o tempo, a palavra é colocada no coração, ela deve ser levada na sua casa. Não podemos só deixar a responsabilidade, irmãos, para o pastor, para o professor da escola bíblica dominical, para líderes. E isso está acontecendo em muitos lugares. A responsabilidade é minha e é tua, de levar a eles, ensiná-los a verdade do Senhor, louvar Jesus, porque são vulneráveis. As crianças são vulneráveis e ainda estão sendo formadas, são pessoas sendo formadas, que pela herança do homem, Adão, as crianças elas são vulneráveis e são formadas no pecado. É por que ele fala que toda criança, tem pai que pensa que a criança não tem pecado, que não é pecador, aí acha que não precisa. Certamente que se Deus vier agora, as crianças serão arrebatadas junto com a igreja, ainda que não tenham confessado a Cristo, não tenham descido as águas pela idade, pela incompreensão do que representa descer as águas, mas elas são inocentes, mas não deixam de ser pecadoras. E o mais interessante é que Adão foi formado homem, Eva mulher, então eles não tiveram infância, correto? Mas olha a herança que eles deixaram para as crianças, para os seus filhos. Então as crianças inculpáveis, elas são inculpáveis por quê? Porque são formadas no pecado, como está lá, Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Misericórdia. Nós um dia fomos crianças também, fomos formados da mesma forma, então, graças a Adão, que cedeu ao pecado, mas o Senhor, Ele vem e faz o quê? Ele nos livra de todo pecado, Ele tira o nosso pecado. O pessoal fala o segundo Adão, Vem e nos tira todo o pecado. Então as crianças, elas são pecadoras, e sendo pecadoras precisam conhecer a Deus e precisam conhecer a verdade, para que quando chegar o dia da consciência, elas possam se arrepender de seus pecados e confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos deixando as crianças em descrédito, irmãos. As crianças estão em descrédito. Nós achamos que elas não têm capacidade de compreender isso. Nós vimos aqui naquela oração que nós fizemos pelo batismo no Espírito Santo, crianças chorando,
E não havia nenhum movimento emocional ali, não era só oração. Mas elas sentiram a presença de Deus e se derramaram na presença de Deus. Então elas são capazes de compreender o que é Deus, sim. Quem é Deus, sim. E sentir a presença do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Não como aquelas crianças que pregam, né, a imitação de homens influenciados por adultos. Não é isso. Criança tem que ser criança. Deus não deu a criança. O sacerdote levava 30 anos para ser formado. Então não tem que ficar colocando criança para pregar. A criança tem que aprender a palavra de Deus, ser instruída no caminho do Senhor, louvar a Deus, que é isso que dá, da boca da criança, do pequeno sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. O ensino da palavra cabe ao adulto. Deixa as crianças serem crianças, mas elas precisam ter essa consciência. Ao longo da história da humanidade, né, as crianças foram sacrificadas. Então, hoje é o dia da criança, vamos comemorar. Mas se nós formos ver, o adulto maltrata. O adulto, ele não faz o que deveria ser feito, irmãos. Né? Raríssimas exceções. Então, ao longo da história da humanidade, elas foram sacrificadas até pelo povo de Deus. Aí nós vamos ver Manassés, nós vamos ver Acás queimando os seus filhos. E aí o povo, né? Não coloca os reis, mas coloca o povo todo ali em sacrifício. Aí depois os irmãos podem ler 2 Reis 21, versículo 6 e 2 Crônicas 28, 3, só como alguns exemplos. Tem a questão do aborto que eu falei, porque para os abortistas, o feto é uma pessoa em potencial. Uma pessoa em potencial não é uma pessoa, portanto, pode ser, pode não ser. Mas para Deus não, é uma pessoa em formação. Desde a sua concepção, esta pessoa está sendo formada e vai ser formada até o final da sua infância e prosseguirá na sua juventude e assim até o dia do Senhor. Então, para Deus, desde a concepção, é uma pessoa em formação, mas eles dizem que não. Então até a 14ª semana eles não sentem dores, porque não tem o sistema nervoso central, então pode ceifar a vida deles. Irmãos, crianças estão sendo mortas ainda no ventre de sua mãe. Estão querendo aprovar aqui no Brasil, comemorar há pouco tempo na Argentina, e hoje, mas hoje é o dia das crianças. Vamos comprar presente, está tudo certo, vamos fingir que nada está acontecendo? Não, estão acontecendo coisas terríveis. Jeremias 1,5 vai falar. Quem quer ler, por favor? Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Oh, glória a Deus. Antes de ser formado, o Senhor já o conhecia. Plano de Deus. Tem uns que falam assim, não, eu vim por acidente, meu pai e minha mãe não queriam. Você não é um acidente não, meu irmão. Se tem alguém aqui pensando assim, ou vivenciou isso, você não é um acidente. Antes de você ser formado no ventre de sua mãe, o Senhor já te conhecia, né? O Senhor não vai te conhecer, Ele já te conhecia antes, porque você vem dEle, a sua vida pertence a Ele, foi Ele quem te deu, o Senhor planejou, estava nos planos de Deus, Ele quis que você viesse a esse mundo. Você não é acidente nada não, não existe acidente com Deus, toda a vida pertence a Deus, irmãos. Antes de ser formado, o Senhor já o conhecia, e no ventre Ele foi santificado. Se é uma pessoa em potencial, como Deus iria santificar alguém que ainda não é uma pessoa? Pode ser ou pode não ser? Não, é um ser humano que está lá desde sua concepção, e lá no ventre de sua mãe, Jeremias já havia sido santificado. E quantos aqui não foram? Quantos não foram chamados e escolhidos lá no ventre de sua mãe para glorificar o nome do Senhor e fazer a obra? E é por isso que você está aqui esta noite. Ainda que durante a sua vida teve percalço, você viveu no mundo, tropeçou por aí e caiu até. Mas hoje você está aqui porque lá já havia o plano de Deus na sua vida. Desde o ventre de sua mãe fora chamado. Cada um com o seu chamado, é verdade. Mas lá o Senhor já havia te preparado, santificado, separado para Ele. Toda alma, toda vida pertence ao Senhor.
no decorrer da vida, é que as pessoas acabam rejeitando, se rebelando contra Deus e deixando fazer a sua própria vontade até do inimigo de nossas almas. Mas toda vida, não escapa uma, toda vida tem um chamado de Deus e é santificado ainda no ventre de sua mãe. É que nós fazemos as escolhas erradas ao longo da nossa vida nessa terra. Depois o Salmo 139 também, versos 13 e 16, fala sobre a mesma coisa. Mas não pode guardar como referência porque o tempo passa rápido. Paulo vai falar sobre nós não irritarmos os nossos filhos em Efésios 6:4. Aí fala também pode ser tudo, né? Violência, palavras de maldição, xingamentos, né? Injúrias, chamar o filho de burro, amaldiçoar o filho, falar que não presta, que não vai dar nada na vida, e as violências todas aquelas que eu já falei também, né? O lar cristão, porque nós vamos ver as recomendações anteriores. O lar cristão é um lar de harmonia. É um lar que glorifica a Deus. E o pai e a mãe representam o reino de Deus. O pai é o sacerdote que deve santificar sua casa e instruir seus filhos no caminho do Senhor. A mãe da mesma forma, auxiliadora ali ajudando com que esta família progrida e continue na presença de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Agora, viver num ambiente de irritação, de desamor, de desrespeito, ou aqueles pais que abusam dos seus filhos, não no sentido mais ruim, não, e não que seja menos pior, né? Mas abusa, né? Fazendo os filhos fazerem coisas que não é para eles fazerem, servindo-nos. Não tem esses pais aí que fazem os filhos ficar servindo a gente toda hora? Misericórdia. Não pede nenhum favor, determina que se faça. Como se o filho fosse um objeto que está ali à sua disposição. Então, violência e outras formas de tratamento que demonstram desequilíbrio, falta equilíbrio aí. O lar cristão deve ser harmonioso e cheio do Espírito Santo. O nosso lar tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos santificar, que vai nos mostrar como deve ser o nosso proceder dentro da casa, dentro da família. O filho deve ser corrigido e disciplinado, mas não sem um objetivo. Tem pai que bate no filho por qualquer motivo, qualquer razão. Não pode ser assim, tem que ser corrigido sim. E está correto, está na palavra de Deus. O mundo já não deixa corrigir. Há um país aí, nós falamos outro dia, né? Passou uma reportagem, em que o pai não pode falar nem não para o filho. O quarto do filho, e é criança, tá? É lugar ali de intimidade. O pai tem que pedir licença e só pode entrar se o filho deixar. Vai ver como é que está esse país. Sem rédeas, as crianças estão virando ateus, depressão, suicídio. Passamos o setembro aí amarelo. Agora acabou o suicídio, né? Que agora é o outubro rosa, agora é só o câncer de mama. Aí o que está acontecendo? Crianças de 5 anos se matando, irmãos. Crianças se suicidam. Estamos instruindo no caminho que elas devem andar. Crianças se suicidando, meus irmãos. Está pesado hoje, eu sei, né? Talvez fosse mais alegre a gente soltar uns balões, né? Mas a gente precisa refletir, é muito de doutrina, né? Então vamos ser doutrinados na palavra de Deus. Glória ao Senhor por isso, né? Então, precisa ser corrigido. Então tem que corrigir mesmo. Pode corrigir. A lei não permite, mas a lei do Senhor é maior, tá? Não é espancar, né? Não é tacar panela, não ficar tacando chinelo havaiana de longe, não, irmãos. É para corrigir. Tem que entender. Tem que entender por que está sendo corrigido. Tem que ser ensinado. Né? Qual é o erro que cometeu para não cometer mais? A gente tem que fazer isso aí, irmãos. Quem não corrige agora, alguém vai corrigir no futuro, né? Eu não estou corrigindo mais ninguém, mas já corrigi muito filho desobediente que não foi corrigido pelos pais. E não é boa a correção, diga-se de passagem, tá? Então aí tem Provérbios 13, 24, 23 também, 13, 14. Só lê o 13, 24, por favor, de Provérbios. Depois tem 22, o 15, 29, 15. Então, é importante nós corrigirmos os nossos filhos, irmãos, com amor, como o pastor Edson já ensinou aqui. Não faça uso da vara, odeia seu filho, mas o que ama desde cedo castiga. Amém?
Então, o pastor já nos ensinou outro disso aqui, né? E o Eliabe aprendeu bem, porque ele repete sempre, né? Então foi bom a lição. E é bom sim, irmãos. A gente lembra depois no futuro. Os filhos agora não entendem, mas lá no futuro vão entender os nãos, né? Que foram dados, os castigos, né? Que foram dados também para correção, e até a palmada que foi para a correção deles também. Hebreus 12:7. Deus nos ensina, Deus é Pai, e Ele corrige também a nós, porque somos seus filhos. Por que nós não vamos corrigir também a herança do Senhor para nós? Devemos corrigir. Pode ler? Pode ler, por favor. Se suportares a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Amém. Esse é o amor de Deus. Se nós amamos aos nossos filhos, vamos deixá-los fazer o que bem querem? Será que eles têm capacidade de discernir o que é certo e o que é errado? E andar por este mundo aí que tem... Olha, irmãos, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, fiquem tranquilos. Aí na rua está cheio de pai querendo adotá-los, viu? E adotam. Depois você não arranca mais. Brevemente eu lembro de um caso de uma mãe que seu filho estava envolvido no tráfico de drogas e ele foi levado à Fundação Casa. Aí depois ele era viciado também, né? Então ele traficava por causa do vício. Aí depois, quando ele saiu da Fundação Casa, a mãe tentou ajudá-lo e impedi-lo, né? Que ele voltasse para a biqueira. Os traficantes foram lá, deram uma surra nele, porque teve uma perda de dinheiro, e disse à mãe dele: ele não é seu filho mais. Você deixou ele na rua, ele é nosso filho. Então a senhora não tem que falar mais nada. Quem determina o que ele deve ou não fazer somos nós. Está cheio de pai aí fora para adotar nossos filhos. De diversas formas. Estou dando um exemplo que eu ouvi da própria mãe, tá bom? Um caso muito sério para nós encerrarmos é essa questão da pedofilia, irmãos, que tem aumentado. Cuidado com seus filhos, ensina-os. Não tenha. Tem crente que tem tanto pudor para falar dessas questões, né? Outro dia eu estava tratando aqui, quando nós falamos nas cartas aos Tessalonicenses, nós falamos da questão da prostituição, né? E teve um irmão que ficou meio assustado com a fala do pastor. Irmãos, que nós não podemos ser vulgar e falar besteira aqui, né? Falar coisas que não devem ser ditas no altar onde é dedicado à pregação da palavra. E é isso que nós estamos ensinando aqui. Tem que ensinar seus filhos. Instrui na santidade. Explicar para eles é o seguinte: estas questões não lhes pertencem agora. E saiba que isso é para quando ficarem adultos e casarem. Porque isso é para o casamento. Mas devem vigiar-nos. Observar os seus filhos, porque isso cresce a cada dia. Ai desses aqui, como está em Mateus, capítulo 18, versículo 6. Que nós não vamos ler, mas os irmãos conhecem a passagem. Sobre escandalizar os pequeninos. Esse tipo de violência que cresce a cada dia. Não dá para falar, porque assim, é algo que deixa a gente numa situação bem triste, né? Eu acompanho por necessidade, até para poder trazer algo para ensinamento e também para o meu serviço. Porém, irmãos, é algo terrível isso aí. E o mundo está desse jeito, roubando os nossos filhos. Só que isso está sendo normalizado. E logo será normatizado, portanto. Está sendo normalizado. Preste atenção no que seus filhos têm visto, quem que eles têm acompanhado. Tem um influenciador aí, como nós estamos transmitindo no YouTube, só de eu ter falado pedofilia, pode ser até que venha uma denúncia desse vídeo aí, nem pareça mais essa pregação, viu? Só para vocês terem uma ideia de como está a coisa. Mas tem um influenciador, eu não posso falar o nome, né? Eu também não tenho nem dinheiro para pagar um processo. Cuidado, irmãos. Cuidado com essa influência. Preste atenção no que seus filhos estão assistindo. Essa questão aqui, ela está cada dia aumentando mais e cada dia sendo mais normalizada e incentivada. Vai ver lá a questão do poliamor, que não importa a diferença de idade, desde que seja amor. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E é por isso que a gente fala aqui que nós não devemos perder tempo, irmãos, com coisas tolas, com briguinhas, com diz que me disse,
com cara feia do pastor, ou se o pastor riu demais. O que importa é conhecer a palavra de Deus, para que nós enfrentemos o mundo e saibamos o que o nosso inimigo está fazendo aí fora, para destruir as vidas que pertencem ao Senhor. E as nossas crianças são as mais vulneráveis desse mundo. Instrui no caminho que eles devem andar. Siga com eles, vai até o fim, e quando envelhecerem não se esquecerão e não se desviarão. Como assim não vai se desviar? Não vai desviar. Não vai desviar. Em nome de Jesus, não vai desviar. Filho de crente não é crente, não tem berço evangélico, coisa nenhuma. Jesus nasceu numa manjedoura. Os nossos filhos querem nascer em berço evangélico. Misericórdia, irmãos. São pecadores e eles têm que conhecer a palavra de Deus. A nós já foi dada a revelação. Eles ainda precisam compreender isso. Tá? O reino de Deus pertence às crianças. Os obreiros lá de Deus não queriam impedir as crianças de chegar até Ele. Nós estamos impedindo de uma outra forma, irmãos. A criança não precisa ouvir essa palavra porque ela não vai entender, ela não vai compreender. Não mesmo? Eles conseguem mexer no celular melhor do que nós, no computador melhor do que nós, mas não conseguem entender a palavra de Deus, que é simples. Deixe eles chegarem até Jesus, não os impeça, porque deles é o reino de Deus. E ai de nós, e ai de nós. Então nesta data, irmãos, depois os irmãos podem ler também lá Mateus 18, do 2 ao 6, e Lucas 18, 15 ao 17, porque já deu o tempo, e nós podemos refletir melhor sobre hoje. Né? Talvez não. É um ensino um pouco pesado, não foi fácil não. Mas nós precisamos, né? Vamos abençoar nossos filhos, vamos comemorar, se não tem problema, fiquem à vontade. Dê presente. Mas cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos, para nós não nos limitarmos nisso. Dia das Mães são declarações que eu fico até emocionado. No outro dia estão respondendo a mãe. No Dia dos Pais é uma maravilha, é gravata. No outro dia está respondendo o pai, desobedecendo e envergonhando o nome do seu pai. Então é momento de nós refletirmos sobre isso, tá bom? Mas fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Rapidamente aí, irmãos. Olha, falando sobre crianças, a irmã Caliane do Almas para Deus pediu, quem quiser, irmãos, adotar uma criança até 10 de dezembro, só me avisar, a gente anota o nome, eu vou lá pegar umas fichas para comprar uma roupinha lá. Eu vi as fotos, né? Então estou acompanhando o trabalho dela, sempre que eu vou lá converso com eles, a irmã Caliane e o irmão Ed Carlos. Uma roupinha, ela falou coisa assim, um chinelinho, um sapatinho, calcinha, cuequinha para as crianças, camiseta. Quem quiser, ela vai entregar, porque tem as medidas, tem as crianças lá nominadas, tudo certinho, e os irmãos podem cooperar. Olha só o que foi dito ontem, né, irmãos? Que eles foram no Nordeste agora há pouco tempo, e eles ganham as crianças para Cristo. Porque lá é uma região de quilombolas, que são muito difíceis de serem acessados, né? São pessoas muito duras e idólatras, né? Os irmãos já sabem disso. A região lá do sertão do Nordeste. Então eles estão fazendo um trabalho com as crianças, e as crianças estão trazendo os pais. Aí mostrou a igreja lá, a igreja cheia. Glória a Deus por isso. Aí fizeram um trabalho de dinâmica com as crianças para eles escreverem qual era o sonho deles. As crianças de 11 anos não sabem escrever ainda lá. Só que uma criança, e eu vou tentar me controlar aqui, perguntou para a irmã o que era sonho. O que era sonho? A criança não sabe o que é sonho, irmãos. E hoje estão aí. Graças a Deus, Deus nos abençoa, nós temos condições de abençoar nossas crianças. A criança não sabe o que é sonho. E hoje essa baderna, essa bagunça comercial de Dia das Crianças, a criança está lá no Nordeste sem saber o que é sonho. Quer dizer, essa criança nunca sonhou. Ela não tem um sonho na vida dela, ela não tem nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Mas glória ao nome do Senhor, que essa irmã foi lá, usada por Deus, e está trazendo sonho para essa criança, o sonho de Deus, a esperança de Deus na vida dessas crianças. Então agora elas podem sonhar. Amém? Isso eu não estou falando para ajudar, não, irmãos. Eu estou falando porque isso me chamou a atenção, a criança não saber o que é sonho.
A irmã falou, ela teve que se controlar também. Ela falou assim, pastor, eu fiquei sem chão. Como que pode uma criança não saber o que é sonho? Tem nossas crianças aí abandonadas, irmãos. Todo mundo diz que quer salvar vidas, que quer cuidar vidas, que se importam com vidas, e essas vidas estão lá abandonadas. 5 anos sem chover. Mas até chuva Deus mandou esses dias para lá. Por causa dos irmãos? Não. Porque o nome dele foi glorificado lá. Esses irmãos foram lá. E o ano que vem, quem quiser ir, está convidado, eles convidam lá, né? Quem puder ir, irmãos, não é muito caro, converse com eles. Os irmãos têm feito um trabalho maravilhoso. Um dia a gente traz eles aqui para a gente sair por aí também fazendo missão, tá bom? Da mesma forma, quem quiser ajudar, irmãos, com R$100 para eles comprarem cesta básica. Porque o projeto deles é levar a palavra, mas também assistir aquele povo. Então os irmãos me procurem, né? E nós vamos abençoá-los sim. Trabalho lindo, maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dia 24, né? Adolescentes, 9 horas, lá no Belenzinho. Precisa verificar direitinho aí. E também 5, 6 e 7 no setor, né? Aí acerta comigo. Dia 30, as irmãs do Ciclo de Oração, às 14 horas, lá no Belém. Irmãs, aproveitem. Isso vai ser bom para vocês, né? Para o grupo. Se eu puder, quem sabe eu não estarei lá também. Mas é 14 horas, se organizem, vamos lá, né? O setor 6 precisa também cooperar lá, tá bom? Nos coloquemos de pé para glorificar a Deus por esta noite. Em novembro, irmã Lucília, retoma aqueles cultos, né? As reuniões com o Ciclo de Oração igual. Quem fala as mulheres dos obreiros, mas as irmãs do Ciclo de Oração. Lembra quando tinha na sede, na reunião de obreiros? Aí vai ter de novo lá com as irmãs. Depois a irmã Maria da Guia deve colocar no grupo de vocês. Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para o pastor Edson fazer essa oração. Vamos interceder pelo projeto Almas para Deus nesta noite. Amém? Irmã Angélica, vem aqui, completando mais um ano de vida. Glória ao Senhor, né? Que bênção, hein? Graças a Deus, um ano na presença do Senhor, mais um ano de vitória. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Oramos, irmãos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite por ter visto a tua palavra, ensinamentos que edifica, que nos ajuda. Meu Deus, nos ajuda a colocar em prática. Neste momento eu quero te pedir pela tua serva que faz mais um ano de vida, estenda suas mãos sobre ela neste momento. Que a sua vida seja abençoada, Senhor, meu Deus, pelas tuas mãos divinas, que tu possa instruir a cada dia, meu Deus, na tua casa, como tem te servido com alegria, nos cânticos, Senhor, Deus, que estes anos se prolonguem por muitos anos, que toda a sua família seja abençoada, suas filhas, ó Deus, todo aquele que lhe pertence neste momento, seja abençoado pela tua bondade, a tua misericórdia caia sobre a tua filha e abençoa toda a tua igreja que se reúne nesta noite para ouvir a tua palavra e para te glorificar, Senhor, dando glória e honra pelo Senhor ter nos escolhido e nos ter trazido até aqui em paz. Neste momento eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo fique com toda a igreja. E todos digam: Amém. Que Deus abençoe.